Fala pessoal, muito obrigado por estar vocês aqui novamente. Hoje é um dia especial. Vou fazer questão de gravar e subir esse vídeo nesse dia, que é o dia do meu aniversário. É, e é um assunto bastante interessante sobre a minha vida, que realmente o que Deus faz, quando você está na presença, o que Deus faz, e quando você sai da presença, Ele mesmo, o que Ele te deu, Ele te tira. Cara, então assim, ó, tem momento na nossa vida que tudo dá certo, quando tá na presença assim, ó, tudo vai fluindo, as portas vão se abrindo e tem coisas que tu fala assim, nossa, é Deus que tá fazendo, Deus que tá agindo na minha vida, oportunidade. E do nada as coisas, opa, peraí, o que tá acontecendo? Por que Deus tá fazendo isso? Vou te explicar um relato, um testemunho meu realmente. Eu tava na presença de Deus, seguindo um caminho assim extraordinário, maravilhoso, e do nada eu comecei, apareceu uma oportunidade de uma parceria, de uma empresa, aonde eu me dediquei, foquei, se não é isso que eu quero, isso vai me dar um retorno. Para quem não sabe a história da minha Start Cinza, aqui eu andava da 2024, financiadinha. Eu tinha uma proposta assim, não vou devolver ela para o banco, porque nessa empresa aqui eu já vou pegar uma carta de crédito, eu vou comprar uma moto à vista, não vou ter mais a dependência de uma parcela, vou aliviar a conta futura, e essa empresa vai dar muito certo. O plano no papel era muito perfeito, Deus tinha traçado um plano perfeito, maravilhoso. Só que meu coração ele dividiu entre empresa e Deus, aonde eu achava que era mais importante focar na empresa no começo e não ir para o culto, estava cansado e não orar porque a empresa estava desgastando. E aí Deus automaticamente ele foi fechando essa porta, aonde eu tinha entregue a minha moto para o banco, aonde o dinheiro que tinha para entrar nessa nova empresa não veio, aonde eu perdi minha moto e eu fiquei sem chão porque as minhas pernas eram a moto e Deus ele tirou, literalmente ele tirou meu chão nesse momento. E eu não sabia o porquê, aonde eu parei numa cama, voltei a uma depressão, passei 2 meses praticamente de cama, sem sair de casa praticamente, não indo mais para culto, não indo mais para nada. A partir do momento que eu acordei e pensei comigo, não, peraí, esse não sou eu tô me entregando. Não, não. Mas Deus fechou aquela porta, mas eu não preciso ficar assim, eu tenho que voltar a viver. Eu não posso desistir. E aonde certo dia eu levantei e falei, não, bora. Bora, vamos viver, vamos focar, vamos voltar a ser quem eu era. E no mesmo momento que eu levantei e eu decidi ser quem eu era, eu recebo uma ligação de uma empresa de locação de moto e falo: Tio Manco, soube que tu tá sem moto. Se eu te emprestar uma moto por um mês, te ajuda? Sim, irmão. Na mesma hora, Deus ele se fez assim: Não, eu tô aqui, eu não te abandonei, eu tô presente. Não adianta, tá? Então, como Apocalipse 3, 7 a 8, ele fala o seguinte: O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Veja diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, isso me mostrou, quando a gente está alinhado a Deus, a gente chega a lugares que jamais iríamos conseguir sozinho. Ele que nos levou até lá, e a porta abre não depende de currículo, fama, força, contato ou capacidade, depende dele, porque realmente foi isso. A partir do momento que eu voltei, se não vou voltar a viver, voltei a orar. No meu primeiro ponto de fé que eu voltei, que eu me entreguei de novo, ele abriu uma porta com o aluguel de uma moto, que eu não iria ter custo. E ali eu voltei a viver, voltei a seguir. É, as coisas começaram a fluir novamente, na presença de Deus, tudo se alinhando. Um mês depois eu consegui dar entrada e comprar uma moto, que é a minha moto atual, tá? Então, ele não me gerou dúvida assim, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir manter? Ele não me gerou dúvida. Tá sendo pago, tá sendo mantido, na honra e glória de Deus. As coisas vêm evoluindo, as portas vêm se abrindo. Então, não adianta, a gente chega aonde Deus nos permite, mas a partir do momento que a gente divide o nosso coração e não é 100% a Deus, a gente começa a ter dúvidas de Deus, ele começa a retirar as coisas. Tudo que ele deu, ele retira. Mas não é porque ele quer que a gente sofra, nada. Mas é que assim, ó, como diz Deuteronômio 8:2, 3, ele lembra nós de algo poderoso. Eu te peço perdão até em alguns nomes da Bíblia, porque eu estou me adaptando, estou aprendendo também, e Deus está me direcionando nisso, nesses versículos, nessas passagens. Então, o que ele diz assim, ó, para, para que você soubesse que não é só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, o que acontece? Quando a gente se afasta, Deus ele permite que a gente volte à escassez, não é para nos destruir assim, mas para trazer de volta ao centro e ver que a gente realmente precisa dele para conquistar as coisas, nos orientar, a gente consiga chegar aonde Deus pode nos levar no extraordinário, mas desde que a gente se entregue por inteiro, desde que a gente acredite em Deus, que ele é a nossa única salvação, é ele, né?
Então, ele, ele não, ele não, como eu posso dizer, ele não tira que o nosso esforço, né? Ele sabe que a gente se esforça, a gente corre atrás, mas a gente vai chegar em lugares que é ele, não adianta. Ele é essencial. Ele é essencial para tudo que falta. Que quando falta dinheiro, quando falta tudo, pô, quantas vezes a gente precisa dobrar o joelho, pedir a Deus orar, porque nem tudo vai ser perfeito, nem tudo é do jeito que a gente quer, é do jeito dele. Não adianta a gente achar que vai dobrar o joelho, vai orar, vai para a igreja, a gente vai ficar muito milionário, a gente não. A gente precisa das coisas conforme ele quer. Como diz a oração do Pai Nosso, né? Seja feitas a tua vontade, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, é a vossa vontade. Então, a gente já tem a ciência disso, que não adianta, né? Que ele acaba sendo essencial. Então, se Deus ele fecha uma porta, não tem problema, irmão. Dobra o joelho, ora, agradece também, porque nem tudo é perfeito do jeito que a gente quer. Mas Deus ele sempre vai abrir outra. Hoje eu sou muito grato. Hoje o direcionamento da minha vida é outro. Para quem não sabe, eu tinha uma empresa de logística que eu já estava trabalhando há 2 anos com isso também, fora meus outros serviços. Hoje, recente, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, mantive a logística, fui para uma empresa. Passei 2 meses, Deus fez o extraordinário, me fez aparecer uma proposta de uma outra empresa, aonde eu me realoquei para essa outra empresa. E ele tocou no meu coração, aonde eu acabei me desfazendo da minha logística, porque ele falou: abre mão, isso é um gasto de energia, abre mão, vamos focar em estar aqui falando da minha palavra, espalhando meu evangelho. E aonde eu me faço presente hoje, falando sobre Deus, estando aqui com vocês, dedicando esse tempo com vocês. E como Salmos 37:5 diz o seguinte: entregue o caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. Então, vai ter portas que vão se fechar, tem caminhos que vão se travar, tem coisas que era para fluir e não está fluindo mais. Mas não adianta, não é castigo, não é abandono, é um cuidado, é um amor. É ele dizendo: eu sou essencial, sem mim nada funciona, mas contigo tudo se alinha. Então, é ele que nos guia e vai nos guiar sempre. Então se entregue a Deus, acredite em Deus. Eu tenho certeza que essa palavra é uma coisa que tu precisava ouvir. Eu não tenho dúvida que isso é libertador para muita gente, que isso vai agir na vida de muita gente, que Deus tá nos agindo, que Deus está nos guiando, Deus tem um propósito maravilhoso na nossa vida. E eu te peço, se você chegou até aqui, que curta, compartilhe, se inscreva no canal, passe isso à frente, que outras pessoas também estão precisando dessa mesma palavra, desse mesmo entendimento, porque muita gente acha que Deus nos abandonou, mas não. Ele está esperando algo muito melhor para nós, mas desde que a gente esteja junto com ele. Fechou, pessoal? Deus abençoe e até a